Agadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharati Danjakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 3, o capítulo sobre Rutucharya, com as leituras dos shlokas 49 e 50. A gente está chegando ao final do capítulo. Se vocês conseguiram perceber, esse esquema aqui está diferente, né? Eu estou testando uma nova maneira de transmitir, de gravar o Vida Veda nos Samhitas, porque a partir do próximo capítulo a gente vai ter que dar um salto na qualidade e na velocidade da leitura. Então eu estava buscando ferramentas diferentes, ferramentas melhores para a gente poder fazer essa transição. E eu acho que vai ser dessa maneira aqui. Escreve nos comentários do vídeo se tá ok, se deu para entender tudo, se ficou alguma dúvida. Então eu acho que eu vou conseguir interagir com vocês de maneiras muito mais interessantes com esse tipo de gravação. Eu tô sem meu mouse, né? Então eu tô tendo que usar aqui o tracker, mas eu acho que dá para vocês me verem, eu acho que tá tudo direitinho, né? Maravilha. Então, isso aqui não é para estar aqui. Beleza. Então vamos lá. O que acontece? Eu abro aqui uma paginazinha. Deixa eu botar meu celular no mudo. Eu abro aqui uma paginazinha é, de comentário, né, de rascunho, e aí eu consigo botar os shlokas aqui e tal, e ir comentando com vocês enquanto eu tô nessa janelinha aqui embaixo, né? Então eu acho que eu vou conseguir interagir de formas mais interessantes até, considerando esse formato. Vamos ver o que eu consigo fazer. Então, hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 3 com o Sharadrutucharya, então o regime que as pessoas devem adotar no outono, né? Então, na nossa leitura anterior, a gente falou bastante sobre a estação chuvosa, né? O Varshadrutu, ele falou as coisas que você deveria fazer, que você não deveria, que você deveria fumigar a casa, que você não deveria beber determinados tipos de água, deveria beber determinados tipos de água, que você não deveria andar descalça e darará. E aí hoje ele vai começar o Sharadrutucharya, né? E no Sharadrutucharya, na verdade, é bem curtinho, né, o Sharadrutucharya, se eu não me engano. Daqui a pouco ele já começa, ele já está partindo para a reta final. Esse capítulo tem 58 shlokas e hoje a gente vai matar o 50º. Então a gente já está indo para a reta final. Eu espero que esse formato funcione. Eu estou tentando encontrar maneiras diferentes da gente se relacionar e de eu conseguir explicar isso tudo para vocês da melhor forma possível. Então, vamos ver se rola. Então, aqui em cima vocês podem ver o Ashtanga Hridayam Sutrasthana, os shlokas 49 e 50. E aí eu botei aqui, né, o AH Su 3, 49 e 50. Essa é a maneira que vocês vão sempre marcar quando vocês fizerem uma referência, né? Então, quando vocês fazem referência a algum shloka, o shloka, a referência ela tem que dizer qual é o Samhita, né? Então, o AH é a referência para o Ashtanga Hridayam. Su é o tracinho em cima, é o longo, significa que é o Sutrasthana, que é o primeiro volume, né, na maioria dos Samhitas. O 3, ele é o capítulo, né? E o dois pontinhos separa o capítulo dos shlokas, né? Então é muito importante, vocês já são nerds ayurvédicas graduadas, a gente está chegando num ponto que vocês têm que saber referir, né? Se você fosse aventurar pelo sânscrito, a referência ela fica com essa cara aqui. Ashtanga Hridayam Sutrasthana 40, faltou o 3, tá vendo? Errei aqui na referência. Vamos botar o 3, 49, 50. Beleza. E os shlokas de hoje, os shlokas 49 e 50, eles dizem o seguinte: Varshashito Shitanganam Sahasaivarkarashmibihi Saptanam Sanchitam Brashtau Pitam Sharadikupyati Tajayaya Gritam Tiktam Vireko Raktamokshanam Tiktam Swadu Kashayam Chakshudhito Nam Bhaje Laghu
Shali Mudga Sita Ghatri Sita Dhatri Patola Madhujangalam. Então, eu sempre coloco, como antes, eu coloco aqui a transliteração para vocês. E se você já está estudando o sânscrito com mais cuidado, você consegue ler isso aqui. Talvez não na velocidade que eu li, mas você percebe que teve uma hora que eu falei aqui Ghatri, né? Eu li errado, é Dhatri e eu li Ghatri. Faz parte, quando a gente lê português, a gente também às vezes lê errado, né? Então, o sânscrito não poderia ser diferente. Como eu gravo isso aqui sem roteiro, e é tudo meio que improvisado mesmo, né? Meio que não, é 100% improvisado mesmo, eu só preparo mais ou menos o texto que eu vou, eu decupo ele, vejo palavras, as palavras que eu quero comentar, o que eu acho mais interessante, palavras que eu não conheço, que são muitas, então eu não faço um preparo de roteiro, então muitas vezes eu leio o troço, depois eu tenho que fazer uma errata, né? Isso já aconteceu algumas vezes, inclusive. Então, os slokas de hoje, eles estão começando a falar é, do Sharadrutuchari. Então ele fala, Varshashito Chitanganam. Então, Chita Anganam, a Chita significa acumular, né? Anganam é o corpo, né? Os membros, os órgãos do corpo. Varsha Shito, Varsha, a gente viu que é a estação lá chuvosa, né? Shita é o frio. Então, a estação chuvosa, por causa da estação chuvosa, ou na estação chuvosa, o frio ele acumula no corpo, né? O frio, a pessoa ela fica sentindo frio, né? Chitanganam. Sahasaivarka Rashmi Bihi. Sahasa, então, Sahasa significa do nada, né? De maneira é, brusca, de maneira rápida, né? De repente, Eva significa também, né? Então, Sahasaiva, isso aqui a gente vai estudar daqui a pouco. Isso aqui é um sandhi, né? Você não precisa se preocupar com isso agora, se você ainda não chegou nesse ponto, mas eu vou escrever aqui para vocês. Então a palavra é Sahasa, e aí você está juntando ela com a palavra, deixa eu ver se eu acerto, Eva. Então, Eva. Eva significa também, Sahasa significa de maneira brusca, de maneira impromptu, rápida e tal e tal. Então, Eva significa também. Então, e arca, não, eu botei arca, Arkarashmi Bihi. Então, Arkarashmi Bihi, tudo que vem depois do Arca aí, são os raios do sol, né? Arca e Rashmi são os raios do sol, né? Então, do nada, bruscamente, você tem aí uma entrada de raios do sol, né? Então, você estava frio na chuva e do nada, quando muda a estação, você tem uma entrada de raios do sol, que é uma entrada meio brusca, né? Então, deixa eu tirar isso aqui para não confundir vocês. Se você ficou confuso mesmo assim, você falou, Matheus, eu não entendi como é que junta e tal, a gente vai falar dos sandis daqui a pouco mais para frente. Então, Saptanam, então o calor, né? Santita, o aumento, né? Esse aumento do calor. Vrustal, com as chuvas, né? Pitam, Sharadi Kupyati. Então, Sharadi, no Sharadruto, Kupyati é agravado. Então, Sharadi, no Sharadruto, Kupyati é agravado. Quem? O Pitam, o Pita. Né? Então, como você estava fresco, estava tudo friozinho, você ainda conseguia segurar a onda do Pitta Dosha um pouquinho. Agora, quando você teve a entrada do sol repentina, a gente botou aqui o repentina, né, Sahasa, você vai ter um Santita, você vai ter um agravamento, né, desse calor, e por isso o Pitta vai Kupyati, ele vai aumentar também. Então, quando você tem uma mudança de estação, de Sharadruto, né, do Varshadruto para o Sharadruto, quando você sai da estação chuvosa e entra no outono, a tendência que ele está explicando aqui é que existe uma tendência por causa do calor repentino do Pitta gravar. É muito interessante na Índia, quando a gente vê isso na prática, que as pessoas falam que o outono é mais quente que o verão. É interessante isso, né? A sensação de calor do outono é maior do que a do verão. No verão é obviamente mais quente,
mas como no outono você tem um agravamento do pitta, por causa dessa questão fisiológica que ele está explicando, a sensação das pessoas é de calor e de desconforto, que nada mais nada menos é do que o pitta ele está agravado, né? Beleza. E aí ele continua. Tajayaya grutam tiktam vireko raktamokshanam. Então, jaya, a palavra jaya ou jai, vocês que já estudaram hinduísmo, ou que já foram para a Índia, ou que são Hare Krishnas, ou enfim, vocês sabem que jai, né? A gente usa muito isso. Jai Ganesha, Jai Shri Ram, Jai, Jai, Jai. A palavra jai significa vitória, né? Então, Tajayaya significa para conquistar alguma coisa, para ter vitória sobre alguma coisa. Para você ter vitória sobre o quê? Para você ter vitória sobre esse pitta, né? O pitta, ele agravou. Para você ter vitória sobre esse pitta, o que você precisa fazer? Você precisa usar grutam, você precisa usar o ghee preparado com dravyas que são amargos, então é um ghee medicado com ervas amargas. Vireko, o vireka, o virechana é um dos 5 panchkarmas, é um dos 5 terapias, é a terapia principal para a eliminação de Pitta Dosha em Prakopa, né, muito agravado do corpo. Então a gente sabe isso porque vocês lembram lá do capítulo 1 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, quando ele fala que os 3 melhores terapias, né, para Shodhana dos doshas, o melhor Shodhana de Pitta é Virechana. E Rakta Mokshana é Mokshana, é a liberação, é a retirada de Rakta, de sangue de dentro do corpo. Então, a gente fala de sangria, né? A gente fala de venessecção, por exemplo, aqui, como uma terapia comumente usada para controle do pitta muito agravado. E aí ele continua com as recomendações dele, né? Tiktam swadu kashayam cha kshudhi ton annam bhaje laghu shali mudga sita dhatri patola madhu jangalam. Então, Kshudhi, que significa quando você estiver com fome, né? Kshudhi, só com fome, né? A gente só deveria comer com fome. Que comidas, né? Que anam, aqui está a palavra anam, que comidas que você deveria comer? Você deveria comer comidas com predominância de tikta, predominância de amargo, swadu, predominância de doce, kashayam, predominância de sabor adstringente, laghu, alimentos bhajet laghu. Laghu são alimentos que são leves, né, em propriedade. E que tipos de comidas são essas? Shali, por exemplo, o arroz. Mudga é o feijão moyashi, né? Sita é o açúcar, né? Comidas mais doces e açucaradas. Dhatri é o amlaki, né? O Umbilicus officinalis. Então, a Umbilica officinalis é uma plantinha, né? Que é uma árvore que ela dá um frutinho. E esse frutinho ele é bem azedo, né? Ele é amla. Patola é tipo um pepino. Ele é tipo uma. São esses. A gente chama de gourds, né, na Índia. Esses vegetais que são compridões, assim. Madhu é um tipo de mel. E Jangalam são animais de terrenos áridos, né? Então aqui uma prescrição muito clara para consumo de carne também, né? Então, a gente falou aqui, principalmente hoje, sobre a tendência natural que existe do Pitta Dosha, que ele se agravar com o Pieti quando você tem a entrada do calor, a entrada do sol nesse período do outono, né, na estação que precede, na estação posterior à estação das chuvas. Para você controlar a Tajaya, esse Pitta gravado, você vai usar uma série de coisas diferentes. Então, você vai usar o ghee medicado com ervas amargas, você vai usar terapias de Virechana e terapias de Raktamokshana, você vai usar comidas, você vai usar comidas só quando você estiver com fome, Kshudhi, e essas comidas têm um sabor amargo, doce, adstringente, elas são leves, né, para digestão, e exemplos desses alimentos são o arroz, o feijão moyashi, o açúcar, o amlaki, que é uma frutinha, o patola, que é tipo um pepino, o madhu, que é o mel, e os animais, as carnes de animais de terrenos áridos, né, que entram aqui também. Então esse foi o nosso shloka de hoje, os shlokas 49 e 50 do capítulo 3. Espero que nesse formato esteja legal, dê para vocês verem. Eu ainda estou tentando aprender a administrar aqui os diferentes mídias, então eu boto esse software me permite colocar a entrada, depois colocar a saída, e eu consigo fazer
um DJ dessa parada toda, mas eu ainda tô aprendendo, tá, gente? Então, se ficar meio zoado por enquanto, vocês não ficam chateados comigo, não. A gente vai melhorando isso ao longo do tempo, tá? E vamos pro nosso minutinho de sânscrito. Então, no nosso minutinho de sânscrito de hoje, a gente vai ver a palavra Rakta Mokshanam. Rakta Mokshanam. A palavra Rakta Mokshanam, deixa eu ver se eu consigo chegar lá mais para cima. Isso. Rakta Mokshanam é uma das terapias, é um dos 5. Eita lá, calma aí, deixa eu botar o português aqui. 5 karmas que a gente faz, né? E a palavra, essa palavra, ela é composta dos seguintes consoantes e vogais. Deixa eu botar meu. Beleza. Ela é composta por um R Holland, ela é composta por um A curto, ela é composta por um K Holland, ela é composta por um T Holland, ela é composta por um A curto, por um M Holland e por um O. Ela é composta por um K Holland, por um Sh Holland, por um A curto, por um Hana Holland, por um A curto e por um M Holland. Beleza. Eita aí, calma aí, deixa eu trocar o teclado. Rakta Mokar. Não é isso que eu queria fazer. Rakta Moksha. Rakta Mokshanam. Rakta Mokshanam. Então, é quando você faz Mokshana, quando você tira Rakta, o sangue, de dentro do corpo, tá? O que é interessante aqui dessa palavrinha é vocês realmente ficarem atentas a esse cara aqui, que é o Ksha. O Ksha, eu já falei dele várias vezes para vocês, ele é a mistura de um K Holland com um Sh Holland, que na verdade não precisa ser Holland, pode ser Sh mais A, que é Ksha. Então, K mais Sh é igual a Ksha. K, deixa eu botar aqui no nosso alfabeto, K mais Sh. Então, K mais Sh é igual a Ksha. Então, esse é esse cara, tá? Ele é uma junção de duas consoantes, que essa consoante K com a consoante Sh, que é o S, é o sibilante cerebral, ela ganha essa cara de meio clave de sol, bem doida, né? E eu não consigo desenhar, eu acho que aqui nessa tela, senão eu desenhava para vocês, tá? Então, e o Hanan, que é esse cara daqui, né? Que é um Nan, né? Que também é cerebral. Então a gente vê algumas presenças de coisinhas difíceis de pronunciar aqui, né? O kshan, então, em português não tem esse troço. Então, para vocês pode ficar difícil. Raktamokshanam. Raktamokshanam é a palavra que eu queria ver com vocês no nosso minutinho de sânscrito de hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha sido proveitoso esse episódio. Desculpa aí a confusão, eu ainda estou aprendendo. Eu acho que a gente vai usar esse jeito para fazer as próximas leituras dos Samhitas, porque aqui eu consigo avançar muito mais rápido. A partir do capítulo 4, a gente vai começar a avançar bem mais rápido. E eu já adianto para vocês que eu estou pensando de fazer essas leituras dos Samhitas ao vivo. Então talvez a gente faça toda semana a leitura dos Samhitas ao vivo. Então, em vez de fazer o grupo de estudos dos Samhitas uma vez por mês, a gente simplesmente vai fazer essa leitura como se fosse um grupo de estudos dos Samhitas. Antigamente eu não tinha tecnologia para fazer isso, mas agora eu tenho. Então, eu acho que vai ser isso que a gente vai começar a fazer agora. Me digam aí se ficou bom, se ficou ruim e o que eu posso melhorar, que aí a gente vai melhorando aos pouquinhos, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu aguardo vocês então na próxima quarta-feira para mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas. Raga Dirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moharati Danjaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai.